Boa noite, caros alunos. Vamos a comenzar nossa 13ª videoaula, onde trataremos das derivadas de ordem superior. Como aplicação destas derivadas de ordem superior, veremos os polinômios de Taylor. Os polinômios de Taylor são de particular importância para poder obter critérios como os critérios da segunda derivada, critérios para saber se um ponto é de inflexão ou não. Estos polinomios de Taylor son extremadamente utilizados en las aplicaciones tienen importancia desde el punto de vista teórico y práctico. Vamos a ver también algunos ejercicios de cómo calcular estos polinomios. Muito bem, vamos a lembrar aquilo que foi feito na aula passada. Então, interpretamos o que é uma segunda derivada. A segunda derivada pode ser considerada como uma função. Se ela é positiva, então quer dizer de que a primeira derivada ela vai ser uma função crescente. Correto? Então, vamos a pensar, vamos a suponer que num ponto A que está aí no gráfico, a derivada seja nula. Então, como é uma função crescente, antes do ponto A função deve de ser negativa e depois do ponto A deve de ser positiva. Então, nós vamos a ter uma coisa que, por ser a derivada negativa antes do ponto a função antes do ponto A deve de ser decrescente. Como a derivada da função depois do ponto A é positiva, então a função depois do ponto A deve de ser crescente. Então, devemos de ter obrigatoriamente uma função, como está descrita no gráfico, como uma parábola que se abre para cima. Então, funções deste tipo são funções que possuem a sua segunda derivada positiva. E olha só, aqui é qualquer função, não estamos falando apenas de uma parábola, é qualquer função que tenha sua derivada positiva, segunda derivada positiva, ela se comporta como uma parábola que se abre para acima. Muito bem. Análogamente, quando a segunda derivada é positiva, por exemplo, é negativa, perdão, a segunda derivada negativa, também vamos fazer um raciocínio análogo. Vamos a tomar um ponto e vamos a supor de que no ponto a nossa derivada se anule. O que quer dizer que a derivada se anule? Quer dizer que antes do ponto A, por ser f negativa, antes do ponto a função deve de ser crescente e depois do ponto A deve de ser decrescente, porque assim forma de que a derivada passa a ser uma função que está decrescendo, vai de positivo, se anula e depois vai para negativo. E então quer dizer que se a primeira derivada ela se a primeira derivada ela é positiva antes do ponto A, quer dizer que a função é crescente antes do ponto A. E se a derivada ela é negativa depois do ponto A, quer dizer que a função é decrescente no ponto A. Então, o gráfico da função correspondente deve ser parecido como uma parábola que se abre para abaixo. Então, aqui nós temos de que a segunda derivada de uma função qualquer deve de ter um formato parecido como o da parábola que se abre para baixo. Então, isto nos dá uma ideia do que é uma função. Ou seja, observe que aqui nós não estamos falando de uma função específica, estamos falando de uma função qualquer. Então, uma função qualquer que tenha a segunda derivada negativa deve de ter um comportamento parecido com aquela da parábola que se abre para baixo. E então, isto de aqui é extremamente importante para poder reconhecer nas funções. Muito bem, nesta aula aqui vamos a tratar principalmente das derivadas de ordem superior, ou seja, a terceira derivada, a quarta, quinta, etc. Então aqui vamos a ver as aplicações que tem isto para a concavidade, as aplicações que tem como aceleração. Observemos de que a aceleração que nós tratamos aqui não se limita aos problemas da cinemática. A aceleração existe em toda função que depende do tempo. Por exemplo, os preços dependem do tempo,
ah, existen uma série de índices, praticamente toda nesta vida depende do tempo, e então estamos falando da aceleração dos preços, aceleração da inflação, aceleração. Então, nós não estamos nos limitando a questões da cinemática. Vamos a ver agora a primeira parte do teorema de Taylor, em donde vamos a construir o polinômio e qual é o critério que se utiliza para construir este polinômio de Taylor. Vamos a começar a ter uma ideia do que é o critério das segundas derivadas, que serve para determinar se um ponto que anula a derivada é de máximo ou é de mínimo. Vamos a ver os polinômios de Taylor associados a uma função. Temos uma função qualquer, vamos associar a essa função o polinômio de Taylor e vamos ver que também este polinômio de Taylor aproxima a sua função. E aqui vamos ver também algumas das aplicações destes resultados. Então, o croquis mais ou menos é esta coisa que nós temos aqui. Vamos a ver as propriedades derivadas, o principal ponto que nós temos que resolver e, finalmente, vamos aplicar todo isto. Nosso ponto de partida aqui é com a aceleração. Como já nós dissemos, a aceleração ela não é, não é uma coisa que se limita às questões da cinemática. Por exemplo, temos a aceleração média dos preços, que vai ser o incremento da velocidade do preço dividido por o incremento do tempo. Aceleração do aumento da inflação, por exemplo, que vai ser o incremento da velocidade com que vai aumentando a inflação dentro do intervalo de tempo que se está analisando. A aceleração média do aumento do lucro vai ser o incremento da velocidade com que aumenta o lucro, só dividido por o incremento do tempo. Muito bem. Então, aqui, se começamos dando nomes, P, por exemplo, representa o preço de um produto no tempo T, I, a inflação, e L, o lucro. Então, aqui podemos reescrever tudo isto da seguinte forma. Podemos dizer aqui, o incremento da velocidade do preço dividido pelo tempo vai ser igual a este quociente, a derivada do preço em t mais um h, mais um intervalo de tempo, menos p em t dividido por h. Esse vai ser a aceleração média desse preço. A incremento da velocidade da inflação igual vai ser com a mesma incremento das derivadas. O incremento da velocidade do lucro vai ser dessa forma, correto? Então, aqui, quando tratamos de funções que dependem do tempo, não? A aceleração, o que é? Somamos uma função qualquer, a f, que está definida em um certo intervalo, seja uma função cuja posição está definida em cada instante de tempo. Então, vimos que a derivada define a velocidade no instante t, ou seja, a derivada desta função que define a posição de uma partícula num tempo t vai representar a velocidade com que esta partícula se está movimentando. Se consideramos a velocidade aumenta num intervalo de tempo, a forma em que a velocidade aumenta é chamada de aceleração. E, portanto, a aceleração média dentro de um intervalo t a t mais h é dada pelo quociente dos incrementos da derivada. A derivada de f em t mais h menos f' de t dividido por h. E a aceleração instantânea no ponto t é dado por este limite, da mesma forma como definimos a velocidade instantânea. Então, temos a aceleração instantânea como sendo esse limite que corresponde à segunda derivada da função f no ponto t. Muito bem, então aqui vamos a ver alguns exercícios de problemas aqui de aceleração. O exercício que vamos a tratar é assim. Vamos a encontrar um polinômio de grau 3 com coeficientes a, b, c e d. E queremos que este polinômio, que estamos chamando de f de t, represente a posição de um corpo que se movimenta a velocidade constante.
que se movimenta a aceleração com aceleração constante. Então, quando a posição de uma função depende do tempo, sua derivada é a velocidade e a segunda derivada, como vimos, é a aceleração com que o corpo se movimente. Que é o que nós queremos? Nós queremos ver como devem de ser estes coeficientes desta função para que ela represente a posição de um corpo que se movimenta com aceleração constante. Portanto, para que esta função represente a posição de um corpo que se está movimentando com uma aceleração constante, devemos de ter de que a segunda derivada deve de ser uma função constante. Então, derivamos duas vezes esta função e aqui obtemos 3at ao quadrado mais 2bt mais c. E derivamos a segunda vez, aí nós temos a segunda derivada, sale 6at mais 2b. Para que a aceleração seja constante, a segunda derivada tem que ser constante. Então, para que a segunda derivada seja constante, devemos de tomar a igual a zero. Porque, caso contrário, se a fora diferente de zero, então a aceleração estaria variando com o tempo. À medida que o tempo aumenta, a aceleração estaria aumentando. Como queremos que ela seja constante, A deve anular-se. Assim, temos que a função que define a posição de um corpo que se movimenta com aceleração constante deve de ser dessa forma, uma função quadrática, um polinômio quadrático. Vamos a ver então agora um outro exercício, em donde agora, mais ou menos parecido com o caso anterior, porém, ele está solicitando o seguinte. Vamos a encontrar um polinômio de grau 2 agora, um polinômio de coeficientes A, B e C, polinômio de grau 2, que define a posição de um corpo que se movimenta com aceleração constante. Então, já vimos que tem que ser de segundo grau. Porém, queremos que a aceleração seja igual a g. Queremos de que a velocidade inicial com que se movimenta o corpo esteja dado por V0 e que se encontre inicialmente a uma altura h. Então, quais devem de ser os coeficientes A, B e C, de tal forma de que a aceleração que define essa função seja igual a g, que a velocidade inicial com que o corpo começa seu movimento no tempo t igual a zero, seja igual a v0, e que se encontre inicialmente a uma altura h, ou seja, f de 0 deve de ser igual a h. Muito bem, então nós já sabemos, f define a posição de uma partícula no tempo t, e queremos de que no instante inicial ela esté a uma altura h, e portanto f de 0 deve de ser igual a h. Então, calculando 0 na definição da função, então me dá que f de 0 deve ser igual a c, e portanto c deve de ser igual a h pela condição de que queremos de que ela se encontre a una altura h en el instante cero. Muito bem, como a derivada define a velocidade instantânea no tempo t, então a velocidade inicial em zero queremos que seja igual a v0. Portanto, derivamos e calculamos em zero, ela deve de ser igual a v0, e aí obtemos, não, nossa função. Derivamos a função f, aí sale 2at mais b. Mas no ponto zero, queremos que ela seja igual a v0. Portanto, b deve ser igual a v0. Finalmente, queremos que a segunda derivada, não? A segunda derivada seja igual a uma aceleração que é constante e igual a g. Então, f da segunda derivada em zero deve de ser igual a g. Aí derivamos duas vezes. Observe que ao momento de derivar duas vezes a função quadrática, vamos a ter de que a segunda derivada vai ser uma função constante. E essa constante vai ser igual a 2 vezes a. Não? Ou seja, nós temos que a derivada de f, acima já vemos, é igual a 2at mais b. Derivando mais uma vez, a segunda derivada da f é igual a 2a. E por condição, queremos de que ela seja igual a g. Portanto, a deve de ser igual a metade do g. Assim temos, então, calculado os três coeficientes. A deve ser igual a metade do g,
B deve ser igual a V0 e C deve de ser igual a H. E então, esta é a função que define a posição de um corpo que inicialmente está na H, que começa seu movimento com uma velocidade inicial V0 e se movimenta com uma aceleração igual a G. Então, esta é a função que verifica as condições exigidas no exercício. Muito bem, vamos a ver agora as derivadas de ordem superior. Até agora temos trabalhado com primeira derivada, com segunda derivada, mas também podemos definir o que é uma terceira derivada, né? Então, isto de aqui obtemos, ou seja, as derivadas de segunda ordem em si, as obtemos derivando a derivada de uma função. Podemos repetir este procedimento indutivamente e obter derivadas de terceira, quarta e quinta ordem. Ou seja, vamos lembrar de que a segunda derivada nada mais é do que o limite, quando h vai para zero, da primeira derivada, calculado em x mais h, menos a derivada, calculado em x, dividido por h. Essa é a definição da segunda derivada em termos da primeira. E a terceira derivada se define de forma completamente análoga. A terceira derivada seria o limite quando h vai para zero da segunda derivada, calculado no ponto x mais h menos f, segunda derivada de f no ponto x, partido por h. Podemos, portanto, tratar a derivada de qualquer ordem, sempre que os limites, os correspondientes limites, existam. Muito bem, para facilitar a notação das derivadas de ordem superior, vamos a introduzir uma notação em donde m aqui é um superíndice que está dentro de um parêntese. Ou seja, colocamos o parênteses dentro do superíndice para que não se confunda a derivada de ordem m de uma função f com simplesmente a potência m da função f, ou seja, o produto de m vezes essa coisa. Então, aqui colocamos esta notação, onde o superíndice m está entre parênteses. E aqui se denota também como a derivada de ordem m de m dividido ou partido por d de xm de f. Essa é a notação para a enésima derivada da função. Muito bem, vamos então a calcular aqui um exercício. Dice, calcular a derivada de ordem m e ordem m mais 1 da função x elevado à potência m. Ou seja, veja só, temos o mesmo grau m e queremos calcular a derivada enésima de x elevado à potência m. Muito bem, então, as derivadas de ordem superior foram definidas de forma indutiva, portanto, estes cálculos têm que ser feitos de forma indutiva também. Entonces aquí, por ejemplo, procedemos. Calculamos a primera derivada da função e essa me dá m vezes x a la m menos 1. Se derivamos por segunda vez, então a fórmula que nós aprendimos nos diz que esse vai ser o produto de m por m menos 1 por x elevado a m menos 2. Se derivamos por terceira vez, então a esse produto se acrescenta m menos 3, m menos 2, x elevado à potência m menos 3. Então, veja só como temos uma ordem. Se temos uma derivada, então x queda elevado à potência m menos 1. Se temos duas derivadas, x vai a uma potência m menos 2 e assim sucessivamente. Se tem três derivadas, vai x m menos 3. E o produto vai diminuindo desde m, m menos 1, m menos 2, até chegar ao número que nós queremos. E a jésima derivada, então, raciocinando indutivamente, vai ser o produto de m por m menos 1 por m menos 2, até chegar a m menos j mais 1, assim como foi feito. Na segunda derivada chegava até m menos 1, a terceira derivada chegava até m menos 2, e a jésima derivada chega até menos j mais 1 elevado à potência x menos j. Muito bem, então, para calcular a enésima derivada, o que nós fazemos? Substituímos aqui o valor e aí, então, obtemos esta coisa. O processo termina quando, ou seja, nosso problema vai terminar quando j seja
igual a m. Então, se botamos m aqui, vamos a ter o produto desde m menos 1, m menos 2, até chegar ao número 1, elevado, x elevado a la potencia 0, sí, exactamente como fue calculado la yésima derivada de f. Entonces sustituimos j con m e obtemos exatamente o produto. Então, veja só, se nós realizamos esse produto de m vezes m menos 1, m menos 2, até chegar a 1, e isso nos dá factorial de m. Então, a derivada enésima de x elevado a la m é uma constante igual ao factorial de m. Sendo f a enésima derivada uma constante, então uma derivada mais, a derivada de uma constante zero, então a derivada enésima mais 1 de x elevado a potência m deve de ser nula. Vamos a ver um outro exemplo de calcular a derivada de ordem m da função que é o quociente de x partido com x mais 1. Então, veja só, nestes casos, para poder calcular derivadas de outras órdenes superiores, temos que tentar expressar essas funções de forma bastante simples de poder lidar. Então, veja só, aqui nós observamos de que f de x é este quociente, pero veja só, aqui aumentamos 1 e restamos 1 e se forma praticamente uma parcela que está igualzinho no denominador. E esta pode ser escrita separando as frações como 1 menos x elevado, 1 menos 1 partido por x mais 1. Então, esta expressão é muito mais fácil para poder calcular as derivadas sucessivas desta função. Então, veja só, por exemplo, no primeiro caso, derivamos uma vez, derivada de 1 dá 0, então, aqui aplicando a regra da cadeia, ficaria menos 1 com menos se vai, aí me dá x mais 1 elevado ao quadrado, que se escreve como sendo x mais 1 elevado a la menos 2. Usamos novamente a regra da cadeia e calculamos a segunda derivada. Observe que ao utilizar a segunda derivada sale menos 2, x mais 1 elevado a la menos 3. E assim sucessivamente. Então ficaria a terceira derivada, seria já positiva, 2 vezes 3 vezes x mais 1 elevado a la menos 4. A quarta derivada sairia negativa, porque a esse produto positivo anterior temos que multiplicar pelo número negativo da potência. Então sai menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes x mais 1 elevado a la menos 5. E assim por diante. Então, veja só, no primeiro caso temos segunda derivada sai factorial de 2, negativo, multiplicado por x mais 1 a la menos 3. O outro sai factorial de 3, multiplicado por x mais 1 a la menos 4. E o seguinte, a quarta derivada, me sai factorial de 4, x mais 1 elevado a la menos 5 com sinal negativo. Os sinais, eles vão oscilando. Se a derivada é de ordem par, não? Como vemos, por exemplo, em 2, em 4, o sinal é negativo. Portanto, a enésima derivada deste valor vai ser o factorial de m, x mais 1 elevado a la potência menos m mais 1, porque se a quarta derivada sale menos 5, se a terceira derivada sale a potência menos 4, então se é a enésima derivada sale menos m mais 1, correto? Então isso seria esta coisa, e o sinal vai depender de se m é par ou ímpar. Então, aqui, por exemplo, se m é par, aquí sale menos 1, entonces simplemente acrescentamos m más 1 elevado a la potencia menos 1 y eso verifica todo. De tal manera que si m menos par, menos 1 elevado a potencia m más 1 va a ser negativo. Si m ímpar, va a ser ese número menos 1 elevado a la m más 1 positivo. Entonces, esa es a derivada de orden m da função dada. Vamos
Vamos ver um outro exercício e aqui vamos a considerar a função definida como produto de x vezes o exponencial. E o procedimento, assim como a definição das derivadas de ordem superior indutiva, vamos a fazer indutivamente. Então, quer dizer que vamos a calcular primeiro a primeira derivada. Então, a primeira derivada vai ser a derivada de um produto, que seria a derivada do primeiro fator x com relação a x me dá 1, vezes o exponencial, mais a x vezes a derivada do exponencial, que é a própria função. Então, aparece essa soma aí. A segunda derivada já vamos a ter três termos. Por quê? Porque aparece derivada do exponencial, que é o próprio, e de novo a derivada de um produto exponencial de x e exponencial de x. E nós já havíamos visto que a derivada de desse produto aí é exponencial de x mais x vezes o exponencial. Muito bem, aí continuamos com este processo e nos dá, por exemplo, a terceira derivada, vai sair a derivada desta coisa, e aqui se acrescenta em 3, porque vai sair 2 vezes exponencial de x mais x exponencial de x, e aí a derivada do produto acrescenta 1, essa função. Muito bem, usamos a quarta derivada, e aí aparece 3 exponencial de x vezes a derivada do produto x exponencial de x, que é igual a exponencial de x mais x vezes. Então, esta expressão sai 4. Então, se nós observamos como é essa evolução, então, quando é a primeira derivada, sale um coeficiente, 1 exponencial de x vezes x exponencial de x. Quando é segunda derivada, se convierte 2 vezes exponencial de x mais x exponencial de x. Quando é terceira, sale 3 vezes exponencial de x mais... Então, aí nós temos uma coisa que não varia, que é o produto de x exponencial de x. E temos o coeficiente do exponencial, que sim vai variando de acordo à ordem da derivada. Então, vemos de que se fosse, por exemplo, f elevado à potência m de x, aqui nós teríamos m vezes o exponencial de x mais x exponencial de x. Muito bem, então já mais ou menos isso nos dá uma ideia de como o que devemos de fazer para poder obter as derivadas de ordem m de algumas funções. Em geral, dependendo da função, esta tarefa pode ser bastante difícil. Dependendo das outras, pode ser bastante simples, não? Como os casos que nós temos visto em estes exemplos. Muito bem, vamos então a começar a estudar o teorema de Taylor. E veja só, a motivação deste teorema de Taylor é de que praticamente todas as funções que nós conhecemos, quais são aquelas? As funções que nós conhecemos são as funções exponenciais, trigonométricas, logarítmicas e os polinômios com suas correspondentes funções inversas. Mas as únicas funções em que nós podemos encontrar os valores numéricos de forma explícita é o polinômio. Se eu tenho um polinômio quadrático, então vou dando os valores de x e aí obtenho os valores das imagens do polinômio. Mas se eu tenho uma função exponencial, em geral não é possível. Quanto vale o exponencial de π? É um número que é complicado, não dá, e a definição da função não diz como que este número deve de ser calculado. Por exemplo, seno de 3 radianos. Como calculamos o seno de 3 radianos? Então, aí nós não temos. Então, a maior parte das funções, elas estão definidas através de um nome, mas não nos diz qual é a operação que nós devemos de fazer para poder obter o valor numérico correspondiente. Por exemplo, o logaritmo. Logaritmo de 5. Quais são as operações que nós temos que fazer para poder obter o logaritmo de 5? Então, o logaritmo de 5 você vai, pega uma calculadora e calcula, mas usando simplesmente a definição da função, não dá para calcular estes valores. A única função que é possível calcular os valores são os polinômios e qualquer outra função que seja produto de polinômios, não? Produtos aritmética dos polinômios. Muito bem, portanto, aproximar as funções por polinômios simplificaria muitos cálculos. Por exemplo, se nós tivéssemos um polinômio que aproxime
a função logaritmo, seria, ou seja, muito fácil de calcular valores aproximados do logaritmo, igual para funções exponenciais. Portanto, aqui é de interesse ver se é possível e qual é a margem de erro que nós cometemos quando aproximamos uma função por seu correspondente polinômio de Taylor. Então, vamos a fazer uma aproximação de forma local. Vamos a construir este polinômio Pm de x como sendo um polinômio de grau m, dada em geral por essa fórmula. E vamos a considerar uma função f. Qual é a condição que deve de ter este polinômio para poder aproximar a esta função f? Então, veja só, aqui vamos a botar um critério. Queremos de que este polinômio seja muito parecido à função f no ponto, numa vizinhança de zero. E que significa que este polinômio seja parecido à função f num ponto de zero? Ou seja, queremos de que f de zero seja igual a Pm de zero. O polinômio de Taylor no ponto zero sejam iguais, que as derivadas da função e o polinômio sejam iguais, as segundas derivadas também verifiquem esta igualdade no ponto zero e, enfim, sucessivamente, até chegar à derivada de ordem m. Muito bem, vamos a calcular então as derivadas deste polinômio Pm, e aí vamos a ter, veja só, a derivada Pm em zero, aí observamos o polinômio anulamos, me dá a zero, que deve de ser igual a f de zero. A derivada, a derivada de primeira ordem do polinômio, sale esse polinômio de grau m menos 1 e o termo independente é a1, de tal forma que em zero me dá a1. Derivamos de novo por segunda vez, sale 2 a 2, que seria o coeficiente, ¿no? E seguimos derivando e obtemos esses valores, correto? Então, na derivada de ordem i, veja só, eu vou ter essas expressões e o último termo vai ser i factorial por a sub i. Observe que nos primeiros eu tinha 1, que é factorial de 1, no segundo sale 2 a 2, que é factorial de 2, e o terceiro, que é 6 a 3, que é factorial de 3 vezes a 3. Então, aí calculamos no ponto zero e decimos, olha, eu quero que minha derivada, a derivada do polinômio no ponto zero, seja igual à derivada da função no ponto zero. Esse é o critério de aproximação. Queremos que essas segundas derivadas também verifiquem essa identidade. A terceira derivada também verifique essa questão. E a iésima derivada também que seja esse valor em zero. Ou seja, queremos de que em zero até a derivadas de ordem m, o polinômio e a função sejam iguais. Muito bem, então aqui nós já temos o polinômio de Taylor e quais são as características. Observe de que nesta última função, a sub i pode ser escrita como sendo a derivada iésima da função f no ponto zero, dividido por i factorial. E, portanto, dessa última expressão, encontramos que o coeficiente a sub i passa a ser a derivada de ordem i da função f calculado em zero, partido por i factorial. Muito bem, então para i igual 0, 1, m até m, temos que o polinômio, então, o polinômio acima, onde os coeficientes serão a m menos 1, menos 2, já fica tudo isto expressado em termos da função. Ou seja, este polinômio de Taylor seria f, a enésima derivada em 0, partido por m factorial multiplicado por x a la m. E assim vai baixando ordem até chegar a f de 0. Podemos expressar este polinômio de forma compacta, como uma sumatória, e então temos que isto seria sumatória desde i igual a 0 até m, da derivada de ordem i calculada no ponto 0, partido por i factorial, multiplicado por x elevado a potência i. Y este es el polinomio llamado polinomio de Taylor.
Muito bem, vamos a ver um exercício aqui. E diz calcular o polinômio de Taylor de grau m da função f de x igual a exponencial de x numa vizinhança de zero. Muito bem, então o polinômio de grau m se escreve assim como acabamos de deduzir, numa vizinhança de zero, como sendo o somatório da iésima derivada de f no ponto zero partido por i fatorial multiplicado por xi. Esse é o polinômio de Taylor de grau m. Então, para calcular o polinômio de Taylor, precisamos calcular as derivadas da função no ponto zero. Pero neste caso, o exponencial, sua principal propriedade é de que a derivada se repete a si mesmo. Então, se f é igual a exponencial, a derivada de f vai ser o próprio exponencial. A segunda derivada vai ser também o próprio exponencial. A terceira derivada vai ser exponencial e assim sucessivamente. Então, aqui no ponto x igual a zero, que é o ponto onde nós queremos calcular, veja só, todas são iguais e em zero todas são iguais a 1. Então, a iésima derivada no ponto zero é igual a 1 para i igual a 1 até m. Né? Portanto, temos de que o polinômio de grau m associado ao exponencial está dada por essa expressão, somatória de i igual a zero até m de xi partido por i factorial. Muito bem, então aqui, por exemplo, vamos a mostrar alguns exemplos de gráficos. A curva azul corresponde ao polinômio de grau 2 associado ao exponencial. A curva preta é o gráfico da função exponencial. Então, veja só, o polinômio de segunda ordem, que é uma parábola que se abre para cima, está dada por 1 mais x ao quadrado. E observe como em uma vizinhança de zero, as duas curvas praticamente coincidem. Afastando-se de zero, já começam a haver algumas discrepâncias, pero num intervalo pequeno de zero, esses valores são praticamente iguais. Então, a parábola azul está aproximando a função exponencial numa vizinhança de x0. Agora, vamos ver como aproximaria o polinômio de Taylor de grau 3 à função exponencial. E veja só, aqui neste caso, a função exponencial, de novo, está sendo desenhada com aquela que tem cor preto, e o polinômio de grau 2, neste caso, de grau 3, perdão, neste caso, seria igual a essa expressão em azul, a curva em azul. Né? E então o polinômio P3, né, aproxima à função exponencial numa vizinhança de zero. Ou seja, aí, de acordo que tomamos valores dentro de um intervalo que contenha zero, e então a aproximação vai ser muito boa quando x é um número pequeno. Muito bem, vamos a ver um segundo exemplo. Vamos a calcular o polinômio de Taylor de grau 2 da função f de x igual a 1 más x ao quadrado elevado todo esto a la menos 1. E queremos calcular o polinômio de Taylor numa vizinhança de zero. Muito bem, então nós sabemos que o polinômio de Taylor é dada por essa expressão. Em termos da função f, essa seria a somatória desde i igual a 0 até m das iésimas derivadas calculadas no ponto zero partido por i factorial multiplicado por x elevado a potência i. Para calcular o polinômio de Taylor, temos que calcular as derivadas das funções 1 mais x ao quadrado. Então, aí procedemos para calcular isto derivando uma vez, ¿no? Por exemplo, aí sale derivada de um quociente. Derivamos por segunda vez, aparece essa outra expressão. No ponto x igual a 0, vamos a ter o quê? Que f de 0 vai valer 1, a derivada em 0 vale 0, e a segunda derivada em 0 está valendo menos 2, depois de fazer a simplificação. Portanto,
O polinômio de Taylor de grau 2 associado a essa função que nós queremos aí é 1 menos x ao quadrado. Essa seria a nossa função. E, portanto, aqui nós temos esta coisa. Observe que se nós colocamos o polinômio de grau 3, f de 0 igual a 1, f derivada em 0 é igual a 0, e a segunda derivada em 0 é igual a menos 2, aí obtemos que o polinômio de quadrático, não, de grau 2, que aproxima a função que nós temos aí, é basicamente x3. E aqui temos o gráfico. Veja só, o P2 é uma parábola que se abre para baixo. E a função y igual a f de x é aquela função 1 partido por x ao quadrado mais 1. Então, esse que está aí é o gráfico. Se porventura nos pedem para calcular o polinômio de grau 4, ¿no? O polinômio de grau 3, o coeficiente de terceira ordem se cancela e ficaria igual que o polinômio de grau 2. Então vamos a pular esse polinômio de grau 3 e vamos ao polinômio de grau 4, que seria um polinômio de quarta ordem, e fazendo os cálculos obtemos essa relação 1 menos x ao quadrado mais x elevado à la potência 4. E aqui nós já temos a versão do polinômio, a função mais oscura é a função original, e o polinômio de Taylor de grau 4 seria aquela função que está em cima da função f de x. Observe de que em uma vizinhança de 0, estas funções estão muito bem definidas e, portanto, faz sentido falar de seu polinômio de Taylor. Muito bem, senhores, chegamos ao nosso resumo e conclusões. Temos visto as principais propriedades das derivadas de ordem superior, como é que podemos calcular para algum tipo de funções, especialmente aquelas funções notáveis, como podemos calcular sua primeira, segunda, terceira, suas enésimas derivadas. Vimos também como definimos estes polinômios de Taylor, e os polinômios de Taylor são aproximações das funções em certas vizinhanças. Normalmente, sempre aproximamos numa vizinhança de 0, mas ela pode ser feita em qualquer outro ponto. Vimos também alguns exercícios e as principais motivações das derivadas de ordem superior. Na próxima aula, nós vamos a completar este estudo, vamos a fazer os critérios das segundas derivadas e vamos a definir também o que são os pontos de inflexão.